Nunca imaginei que essa seria a minha história. Não sou o tipo de pessoa que imaginaria traição num relacionamento como o meu. Mas pensando bem, a vida não se importa com o que imaginamos, não é? Meu nome é Zacarias Morgan, mas todos me chamam de Zac. Sou especialista técnico em uma grande empresa de TI. Um daqueles papéis que parecem consumir toda a sua existência. É engraçado. Lembro-me de pensar que tinha tudo resolvido quando conheci a Esme. Éramos jovens, ambiciosos e muito apaixonados. Pelo menos, era o que eu pensava. Tínhamos 2 filhos, uma casa bonita e o que parecia ser uma vida ideal. Eu acreditava que, como num conto de fadas, o amor sempre nos guiaria. Mas o amor é diferente quando se está casado há mais de uma década. Quando o trabalho se torna prioridade, quando as distrações te puxam para todos os lados. Ela já foi tudo para mim, linda, inteligente e cheia de vida. Mas com o passar do tempo, o brilho em seus olhos começou a se apagar. Não por minha causa. Ou pelo menos foi o que pensei a princípio. Eu estava ocupado com o trabalho. Cada vez mais, me via no escritório, trabalhando arduamente em projetos de tecnologia que exigiam toda a minha atenção. Não era que eu não a amasse, nem as crianças. Eu fiz, mas o trabalho se tornou meu refúgio. Quando Esme precisava da minha presença para ajudar com as crianças, para passar um tempo com ela, eu estava sempre muito ocupada com prazos ou com um fluxo interminável de e-mails. Minha resposta para tudo era simples: está tudo bem. Só dá muito trabalho. Mas as coisas não estavam bem, e no fundo, eu sabia disso. Eu simplesmente continuava afastando o pensamento porque a realidade era dolorosa demais para encarar. Esme, ela não era o tipo de mulher que ficava sentada me esperando para sempre. Ela vinha de uma família onde as emoções e a proximidade importavam. Toda vez que eu chegava em casa, a encontrava sentada lá, me olhando com uma mistura de frustração e saudade. Eu conseguia ver a dor em seus olhos, mas dizia a mim mesmo que ia passar. E sempre passava. Achei que poderia consertar mais tarde, assim que o projeto estivesse concluído ou a equipe cumprisse o prazo. Mas ela não esperou para sempre. Esme trabalhava como psicóloga, mas sua carreira nunca decolou como ela esperava. Ela tinha ambições, mas de alguma forma sentia-se presa a uma rotina. Ela estava sobrecarregada pelos mesmos problemas, fazendo a mesma coisa todos os dias. Eu nunca percebi a mudança lenta e constante nela, até que fosse tarde demais. Aos poucos, ela começou a se sentir insignificante, invisível, em uma casa cheia de barulho e prazos. E não demorou muito para que encontrasse alguém que a fizesse sentir-se vista. Essa pessoa era Jared Rivers, ou Jerry, como gostava de ser chamado. Ele trabalhava em outro departamento da empresa, cuidando de marketing e estratégia. Jerry era tudo o que eu não era. Era sociável, extrovertido e tinha uma energia magnética e descontraída que parecia atrair as pessoas. Seu carisma era algo que eu nunca tinha visto. E era algo que Esme parecia desejar muito. Lembro-me da primeira vez que ela o mencionou. Foi uma conversa informal, nada alarmante. Estava conversando com o Jerry sobre trabalho hoje. Ele é um ótimo ouvinte. No início, não dei muita importância. Não tinha tempo. Mas com o passar do tempo, percebi que eles estavam passando mais tempo juntos. Eventos corporativos, happy hours, conversas informais no almoço. Coisas para as quais eu nunca mais tinha tempo. E então chegou a noite da festa da empresa. Era uma celebração do sucesso de um dos meus projetos. Deveria ter sido uma noite para comemorarmos como equipe, mas eu estava absorto no trabalho mesmo durante o evento. Uma parte de mim tentou aproveitar, mas não consegui me desligar completamente. Fui arrastado para conversas sobre projetos futuros, orçamentos, todas as coisas que me afastaram da minha família. E a Esme, ela não era exatamente a alma da festa. Ficou mais reservada, tomando seu drink, com uma cara de quem não pertencia àquele lugar. Eu nem tinha percebido que ela estava conversando com o Jerry à última hora. Eu devia ter notado. Eu devia ter me importado. Mais tarde, quando finalmente a alcancei, vi aquele olhar em seus olhos. Era como se ela tivesse algo a dizer, mas não soubesse como. Jerry havia preenchido o espaço que antes me pertencia. Nós nunca conversamos realmente sobre o que aconteceu naquela noite, mas olhando para trás, sei que aquele foi o momento. O momento em que a distância se tornou demasiado grande. Não demorou muito para que eu começasse a notar mudanças. Sutis a princípio, mas inconfundíveis assim que começaram. Esme sempre fora emocionalmente aberta. Talvez até demais, mas agora ela parecia distante, quase misteriosa. Ficou ainda mais reservada quando tentei interagir com ela. Seus olhos não tinham mais o calor que antes demonstravam por mim. Não disse nada. Convenci-me de que era apenas uma fase, alguma mudança emocional pela qual ela estava passando. Talvez a mudança tivesse sido muito estressante. Talvez o trabalho estivesse afetando-a. Então mantive distância. Chegava em casa, sentava à minha mesa e me refugiava no trabalho. Nunca percebi o vazio que crescia entre nós. Mas Esme não estava simplesmente sentada ali esperando que eu a notasse.
Ela estava procurando por algo. Algo que ela não estava recebendo de mim, ponto, e então as ligações começaram, ponto, no início, não era nada. Conversas informais e amigáveis relacionadas ao trabalho. Mas então Jared começou a ligar com mais frequência. Ele ligava para saber como ela estava, perguntar como ela se sentia, até mesmo para conversar sobre assuntos fora do trabalho, ponto, no início. Não dei muita importância. Mas não demorou muito para que eu percebesse o jeito como ela sorria depois de uma das ligações dele. Era o mesmo tipo de sorriso que ela tinha quando começamos a namorar. Aquele tipo de sorriso que me fazia sentir especial. Era o tipo de sorriso que não deveria ser de mais ninguém além de mim, ponto. Eu não disse nada. No início, não. Eu me convenci de que estava tudo bem, que ela apenas estava buscando conforto em uma amiga, ponto, mas então chegou o momento que jamais esquecerei, ponto. Olivia, nossa filha de 9 anos, perguntou-lhe certa noite: mamãe, por que o papai nunca mais tem tempo para nós? Foi como uma facada no peito. Eu conseguia ver a dor nos olhos de Esme, a culpa. Mas havia algo mais. Uma constatação, ponto. Ela não era invisível apenas para mim. Ela também era invisível para os filhos dela, ponto, e naquele instante, o olhar de Esme mudou. Ela não queria apenas ser vista por mim. Ela precisava ser vista por alguém. E Jared havia se tornado esse alguém, ponto, e foi aí que comecei a perceber. Não era só o trabalho, as noites em claro, os prazos. Era eu, ponto. Eu me tornara invisível para a mulher que amava. E estava cego demais para perceber isso, ponto, mas o que eu não sabia na época era que aquilo era apenas o começo. E o caminho que estávamos trilhando nos levaria a lugares muito mais sombrios, ponto. É estranho como algo tão errado pode parecer tão certo no momento, ponto. Foi assim que me senti, quando Esme entrou pela porta naquela noite parecendo diferente. Havia uma confiança em seus passos, um brilho em seus olhos que eu não via há tempos. Eu nem a reconheci, e isso foi culpa minha. Como de costume, fiquei até tarde no escritório, convencendo-me de que estava fazendo a coisa certa. Trabalhando horas extras, concluindo o projeto que ajudaria a nossa equipe. Mas quando cheguei em casa naquela noite, me vi encarando o rosto de Esme. Ela estava lá, mas não estava realmente presente. Seus olhos estavam distantes, como se ela carregasse algum segredo pesado que não quisesse compartilhar comigo. Não conversamos muito. Ela estava exausta. Ou pelo menos foi o que ela disse. Não insisti no assunto, mas não conseguia me livrar da sensação de que algo havia mudado, algo maior do que a distância que vinha crescendo entre nós nos últimos meses. Meses depois, descobri que ela havia concordado em se encontrar com Jared depois do trabalho. Não foi planejado. Não era para acontecer. Mas, do jeito que as coisas se desenrolaram, acho que nenhum dos dois poderia ter previsto. Ela foi jantar na casa do Jared. Eu não sabia na época, mas esse foi o primeiro passo que ultrapassou todos os limites. Pensando bem, percebo que ela já estava se desvinculando do casamento. Ela não estava apenas encontrando uma amiga. Não estava apenas falando de trabalho. Ela estava lá por algo mais. Esme estava sentindo algo que não sentia há muito tempo. Visto, desejado, apreciado, tudo aquilo que eu não tinha conseguido lhe dar, Jared estava oferecendo de bom grado. Eles passaram horas conversando e rindo. Coisas que eu não me lembrava de ter feito com ela. Não tinha nada a ver com trabalho, filhos ou prazos. Tinha a ver com ela. Suas necessidades, seus sentimentos. E conforme a noite avançava, eu sabia que não era apenas a conversa que preenchia o silêncio entre eles. Havia beijos. Suave, gentil, aquele tipo de coisa que desperta algo dentro de você. Esme não era mais apenas minha esposa. Ela era uma mulher que estava sendo tratada como se importasse. Não posso dizer que fiquei surpreso quando ela chegou tarde em casa. Eu sabia que algo estava errado, mas não queria confrontá-la. Ainda não. Eu já tinha me acostumado com ela se afastando. Então, quando ela entrou pela porta, parecia diferente. Como uma pessoa que acabou de ter um despertar emocional, eu disse a mim mesmo que não era nada. Ela estava cansada, só isso. Apenas uma fase. Mas não foi uma fase. Perguntei por que ela parecia tão cansada. Perguntei por que estava distante. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Mas quando insisti, ela se fechou. Não queria conversar, não queria responder. Era como se eu estivesse falando com uma estranha. Esme, o que está acontecendo? Perguntei novamente, com a voz embargada. Por que você está com essa cara? Sua resposta veio na forma de silêncio. Então ela se virou e foi em direção ao quarto. Por favor, não vá para a cama sem falar comigo, eu disse. Mas ela simplesmente fechou a porta. Fiquei ali parada, fervendo de raiva. Não conseguia entender o que estava acontecendo.
Tudo que eu sabia era que algo estava errado. E eu não sabia como consertar. Os dias seguintes foram um borrão. Eu sentia que ela estava se afastando cada vez mais a cada dia. O nome de Jared continuava surgindo nas conversas. No começo, achei que fosse inocente. Eram apenas menções casuais. Mas, com o passar do tempo, percebi que ela falava dele com mais frequência. Sobre seus conselhos, sua energia, seu apoio. E então, os telefonemas. O telefone dela tocava constantemente, e ela sempre se afastava para atender. Sua voz mudava quando falava com ele. Leve e divertida de um jeito que eu não ouvia há anos. Era o tipo de voz que ela tinha quando começamos a namorar. O tipo de coisa que me fazia sentir especial. Mas já não era para mim. Certa noite, me vi parado no corredor enquanto ela estava em uma dessas ligações. Eu podia ouvi-la rindo. Não foi apenas uma risadinha, foi uma gargalhada plena e desinibida. Daquelas que eu não ouvia há tanto tempo. Daquelas que não deveriam ter sido reservadas para outro homem. Algo dentro de mim se quebrou. Eu não podia ficar de braços cruzados fingindo que não sabia. Eu precisava da verdade. Então fiz algo que nunca tinha feito antes. Segui a ponto. Eu disse a mim mesma que ia trabalhar até tarde, mas em vez disso esperei até ela sair de casa. Disse a mim mesma que era para lhe dar espaço, para que ela tivesse um tempo para si mesma. Mas na verdade, eu sabia. Eu a observei sair pela porta, entrar no carro e ir embora. Eu a segui até a casa de Jared. Eu a vi estacionar e sair. E, de repente, a verdade me atingiu como um soco no estômago. Ela estava com ele. Ela estava com Jared. Eu não sabia o que fazer. Não sabia se devia confrontá-la ali mesmo ou esperar que ela chegasse em casa. Uma parte de mim queria gritar, atirar coisas, exigir respostas. Mas eu fiquei ali parado, olhando fixamente para o carro dela, observando. Quando ela entrou na casa dele, depois que finalmente cheguei em casa, eu estava anestesiada. Não conseguia pensar direito. Nem sequer conseguia processar a raiva que crescia dentro de mim. A pior parte? Eu nem fiquei surpresa. Deveria ter ficado, mas não fiquei. No dia seguinte, eu não aguentava mais. Não conseguia mais fingir que estava tudo bem. Fiquei parada na porta quando Esme chegou em casa, com a aparência exausta de sempre, mas dessa vez eu não ia fingir. O que está acontecendo entre você e Jared? Perguntei, com a voz ríspida. Que diabos está acontecendo? Ela congelou. Sabia que não podia mais mentir. Seus olhos desviaram-se. Então ela olhou para mim. Zack. Eu desculpe. Senti um nó na garganta. Não peça desculpas. Apenas me diga a verdade. Ela soltou um longo suspiro. Não sei como aconteceu. Simplesmente aconteceu. Jared, ele me fazia sentir importante. Ele me dava a atenção que eu precisava. Você parou de me ver. Parou de me notar. E eu não conseguia mais fingir que estava tudo bem. Suas palavras me atingiram mais profundamente do que eu poderia imaginar. Eu queria gritar, berrar, mas não conseguia. Em vez disso, fiquei ali parada, paralisada, sem conseguir entender como tudo pelo que eu havia trabalhado podia desmoronar em um único instante. Não sei se consigo te perdoar, Esme, eu disse, com a voz rouca. Mas também não sei se consigo continuar vivendo assim. Ela olhou para mim, com os olhos cheios de arrependimento. Eu também não sei. Decidi tirar um tempo para mim. Precisava clarear a mente. Uma semana, talvez mais. Eu disse a ela que ia para o campo. Precisava de espaço para pensar no que queria fazer. Mais, o quê? Ela perguntou. O que ela disse em seguida me abalou profundamente. Você quer tentar salvar isso? Você quer salvar nosso casamento? Eu não tinha resposta para ela. Não conseguia dar uma. A semana que passei sozinha no campo fez mais do que apenas me dar espaço. Isso me trouxe clareza. Mas não do tipo que eu esperava. Passei todas as noites olhando para as estrelas, pensando em Esme, no que ela tinha feito, em como tudo tinha desmoronado. Uma parte de mim ainda queria consertar as coisas, acreditar que talvez nosso casamento poderia sobreviver a isso. Mas depois da confissão, depois de ver o rosto dela ao admitir o que tinha feito, percebi algo. Eu não consegui perdoá-la. Eu não podia simplesmente deixar isso para lá. O que ela fez não foi apenas uma traição.
Foi um ataque a tudo pelo que eu havia lutado, minha família, minha confiança, minha autoestima. Então havia Jared. Ele não era apenas um cara que ela conheceu no trabalho. Ele foi quem a tirou de mim. Aquele que viu as rachaduras em nosso casamento e decidiu explorá-las. Eu o odiava por isso. Eu o odiava por fazer minha esposa se sentir especial quando eu não conseguia fazer o mesmo. Eu o odiava por tomar o que não lhe pertencia. Mas eu não estava apenas com raiva. Eu estava calculando. E sabia que, se quisesse me vingar, não poderia ser apenas para feri-los emocionalmente. Tinha que ser algo mais profundo. Eu tinha que atacar seus pontos mais vulneráveis. E foi aí que eu reparei na Tânia. Tânia Rivers, a esposa do Jared. Eu nunca tinha prestado muita atenção nela antes. Ela trabalhava no RH da nossa empresa e não interagíamos muito. Mas comecei a perceber os sinais. A Tânia estava distante do Jared há algum tempo. Comecei a ouvir coisas estranhas circulando pelo escritório. Sussurros, colegas comentando como ela vinha reclamando da repentina obsessão de Jared pelo trabalho, de como ele não era mais o mesmo marido de antes. Ela expressou suas frustrações às amigas, dizendo que Jared estava se tornando cada vez mais reservado, quase frio. Era como se o relacionamento deles tivesse ficado em segundo plano enquanto Jared se concentrava em suas próprias necessidades. Vi uma oportunidade. Nos dias seguintes, fiz questão de começar a conversar com a Tânia. Bate-papos informais no trabalho. Nada muito óbvio, nada muito pessoal a princípio. Mas fui paciente. Ouvi-a falar sobre Jared, sobre como ele havia mudado. Não ofereci conselhos de imediato, mas demonstrei empatia. Deixei-a falar sobre suas frustrações, sobre como se sentia negligenciada. E a cada conversa, ela se abria mais. Ela ainda não sabia, mas já estava caindo na minha armadilha. Eu não queria que ela soubesse que eu tinha um plano. Eu queria que ela acreditasse que eu a entendia melhor do que Jared jamais entendeu. Tânia precisava de alguém que a ouvisse, alguém que a fizesse sentir-se importante, alguém que pudesse lhe dar a atenção que ela não recebia em casa. E eu estava mais do que disposto a fornecer isso. Quanto mais conversávamos, mais próximas ficávamos. Tânia começou a se apoiar mais em mim. Ela começou a me confidenciar sobre seu casamento, sobre como vinha pensando em se separar de Jared. Ela me disse que não tinha certeza do que fazer, mas a ideia de se libertar dele parecia tentadora. Eu nunca a pressionei. Não precisei. Apenas a incentivei discretamente a pensar sobre suas opções. Para explorar o que mais existia por aí, para perceber que ela merecia mais do que Jared lhe havia dado. E cada palavra que eu dizia, cada conselho que eu oferecia, a afastava ainda mais de Jared. Aos poucos, ela começou a me ver não apenas como um colega, mas como alguém que realmente a entendia. Alguém que pudesse lhe oferecer uma saída. Mas não se tratava apenas dela. Isso fazia parte do meu plano para tirar tudo de Jared. Com o passar das semanas, comecei a notar uma mudança em Esme. Ela não era mais a mesma mulher que havia confessado o caso. Estava inquieta, constantemente tensa, como se pudesse sentir a mudança no ar. Ela pressentia que algo estava errado, mas não sabia o que. E não era apenas a minha distância. Embora eu tenha me certificado de mantê-la à distância de um braço. Era também Tânia. Esme começou a reparar na forma como Tânia e eu interagíamos no trabalho. Estávamos sempre conversando, sempre compartilhando piadas internas e detalhes pessoais. Ela ouviu uma conversa entre nós em um retiro da empresa, onde estávamos falando sobre um assunto particular. Não era nada substancial, mas Esme percebeu o tom da minha voz, o jeito como olhei para Tânia, e eu vi a suspeita crescer em seus olhos. Ela começou a questionar tudo. A culpa não a atingiu imediatamente, mas estava a caminho. Eu pude ver em seus olhos quando ela me flagrou olhando para Tânia do outro lado da sala. O arrependimento, a dúvida, a constatação de que talvez ela tivesse arruinado tudo. Mas ela não sabia como consertar. E ela não estava mais no controle. Por outro lado, Tânia continuava a se abrir comigo. Ela me contou como Jared estava cada vez mais distante, como havia parado de demonstrar afeto, como sua obsessão pelo trabalho havia tomado conta do casamento deles. Ela estava confusa, perdida e sem saber o que fazer. Mas eu sempre fazia questão de tranquilizá-la. Você merece alguém melhor do que ele, Tânia, eu diria a ela. E ela sentia em concordância, com os olhos cheios de tristeza e alívio. Eu nunca a pressionei para nada. Ainda não.
Mas a cada conversa, eu percebia que Tânia estava lentamente começando a considerar um futuro sem Jared. E era exatamente isso que eu queria. Mas o problema da vingança é que ela nunca é tão simples quanto parece na sua cabeça. Jared não era bobo. Ele percebeu que algo estava errado. Notou como Tânia e eu estávamos nos aproximando, como trocávamos olhares, como conversávamos em particular. Certa tarde, eu estava caminhando até meu carro depois do trabalho quando o vi parado ao lado do veículo, esperando Tânia sair. Ele parecia zangado, com o rosto tenso de frustração. Assim que Tânia saiu pela porta, ele a agarrou pelo braço e a puxou para o lado. Está rolando alguma coisa entre você e o Zack? Jared perguntou, com a voz baixa e irritada. Tânia pareceu surpresa, claramente assustada com a acusação. Do que você está falando? Perguntou ela, com a voz trêmula. Não minta para mim, Jared retrucou. Eu vi vocês dois. Vi o jeito que você olha para ele. Que diabos está acontecendo? Tânia estava nervosa, claramente pega de surpresa. Ela não conseguia mentir para ele, mas também não conseguia admitir a verdade. Ela hesitou por um instante, e eu vi seus olhos piscarem nervosamente. Eu não sei o que você quer dizer, ela gaguejou. Jared não estava convencido. Seus olhos se estreitaram enquanto ele a empurrava novamente. Você está escondendo alguma coisa. O que está acontecendo entre vocês dois? Preciso saber. Eu conseguia ver o medo no rosto de Tânia. Ela estava com medo do que aconteceria se contasse a verdade para ele. E eu conseguia ver o ciúme de Jared queimando dentro dele. Um incêndio florestal ameaça destruir tudo. Eu sabia que precisava agir com cautela dali em diante. Jared estava ficando desconfiado, e as coisas estavam começando a desmoronar mais rápido do que eu esperava. Mas isso não acabou. Nem de longe. Eu sabia que a vingança exigia paciência. E eu estava disposto a esperar. Mas, à medida que a teia de enganos se apertava, percebi que talvez eu estava me colocando numa situação que não podia controlar. É estranho como tudo pode desmoronar tão rápido. Num minuto você está jogando suas cartas, dando passos calculados, e no minuto seguinte, o castelo de cartas desaba. Eu não esperava que as coisas acontecessem daquela forma naquela noite no baile anual da empresa. Mas, pensando bem, quando se lida com raiva, ciúme e álcool, tudo pode acontecer. Começou de forma bastante inocente. Um evento corporativo comum, com as mesmas formalidades forçadas de sempre, gente de terno, música alta, tilintar de taças. Mas havia uma tensão no ar, algo não dito pairando entre mim e Jared. Vinha se acumulando há semanas, e naquela noite, finalmente explodiu. Jared ficou me observando a noite toda, lançando-me olhares furtivos, com o rosto cada vez mais frustrado. Eu percebia que ele estava tenso, e sabia exatamente o porquê. Tânia e eu estávamos nos aproximando, e ele sentia isso. Mas não sabia o que fazer a respeito. E esse foi o erro dele. Depois de beber demais, ele me encontrou num canto do salão de baile, longe da multidão. Seu rosto estava corado, suas palavras arrastadas enquanto ele cambaleava em minha direção. Você está tentando roubar minha esposa, Morgan? Ele cuspiu as palavras, com a voz baixa, mas cheia de veneno. Olhei para ele, impassível. Você a está ignorando há meses, Jared. Não haja como se importasse agora. Minha voz estava calma, mas eu sentia a intensidade da sua raiva aumentando. Era isso. O momento que eu estava esperando. Não ouse falar dela assim, rosnou ele, aproximando-se de mim. Seus punhos estavam cerrados, e eu podia sentir a tensão em seu corpo enquanto ele tentava se conter. Encarei o seu olhar com um olhar firme. Você estava tão ocupado com o seu trabalho e com o seu próprio ego que nem percebeu que ela estava infeliz. Não haja como se eu fosse o vilão da história. As palavras ficaram suspensas no ar por um instante antes de os gritos começarem. E uma vez iniciado, não havia como pará-lo. O rosto de Jared se contorceu de fúria. Naquele instante, todo o álcool em seu organismo tomou conta. Ele se atirou sobre mim, me empurrando com força contra a parede. Não sei se foi o álcool ou apenas pura adrenalina, mas não me mexi. Empurrei-o de volta e ambos cambaleamos, nos enroscando em uma confusão de membros e palavras raivosas. A briga foi barulhenta. Estava muito alto. As pessoas começaram a virar a cabeça, cochichando por trás das mãos, observando o desenrolar da cena. A gala se transformou em um espetáculo, com os espectadores formando um círculo ao nosso redor.
Alguns riam nervosamente, outros com os olhos arregalados. Eu estava com tanta raiva que não me importava. Foi nessa época que Sasha Knit, nosso amigo em comum, e alguém que sempre foi próximo de mim. Ela interveio. Estava assistindo a luta da beira da arquibancada e, antes que qualquer um de nós pudesse desferir outro golpe, ela correu em nossa direção. Parem! Ela gritou, com voz firme. Que diabos vocês dois estão fazendo? Este não é o lugar para isso, mas, em vez de nos acalmar, a intervenção dela só piorou as coisas. Jared e eu nos voltamos contra ela, com os ânimos exaltados. Ela estava no meio do fogo cruzado, tentando nos separar, mas quanto mais tentava nos impedir, mais resistíamos. Por fim, Sasha saiu furiosa, deixando-nos as duas ali paradas, respirando com dificuldade, tentando recuperar um pouco do controle. Mas já era tarde demais. O estrago estava feito. Todos no baile de gala falavam de nós. Os sussurros eram mais altos que a música, e eu sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Mais tarde naquela noite, Tânia descobriu sobre a briga. Uma colega de trabalho tinha visto tudo e contou para ela, e ela não perdeu tempo em me confrontar. Quando ligou, sua voz estava áspera de raiva. Você deixou a situação sair do controle, Zack. Você me envergonhou. Em que diabos você estava pensando? Ela exigiu. Eu não estava com vontade de pedir desculpas. Não estava arrependido do que tinha acontecido. Jared mereceu, eu disse, com a voz fria. Ele me empurrou. Eu não comecei. Você não deveria ter feito isso, retrucou Tânia. Isso está ficando muito complicado. Não sei se consigo lidar com tudo isso. Consegui perceber o conflito em sua voz, a incerteza. Isso me embrulhou o estômago, mas não deixei transparecer. Você não precisa lidar com nada, Tânia, eu disse, tentando tranquilizá-la. Você merece alguém melhor do que ele. Não se esqueça disso. Ela ficou em silêncio por um instante. Eu sei, ela finalmente admitiu, mas não sei se estou pronta para deixá-lo ainda. Eu conseguia sentir a hesitação dela, mas não ia desistir. Estarei aqui quando você estiver pronto, eu disse suavemente, quase com ternura. Eu te ajudarei, mas você precisa dar o primeiro passo. Tânia não respondeu, mas eu sabia que tinha plantado a semente. No fundo, ela já estava considerando a possibilidade. A ideia de deixar Jared estava se tornando cada vez mais real para ela. Esme, por outro lado, era uma história diferente. A briga com Jared, o distanciamento emocional entre nós. Tudo ficou demais para ela. Eu pude ver em seus olhos quando ela tentou entrar em contato comigo depois de tudo o que aconteceu. Ela tentou se reconectar, reacender algo entre nós, mas eu não consegui me importar. Ela queria sair num encontro romântico, conversar sobre o nosso casamento, mas eu não podia fingir que algo pudesse consertar o que estava quebrado. Quando a rejeitei, vi a dor nos seus olhos. Foi difícil olhar, mas eu já não me importava. Não conseguia. Naquela noite, Esme desabou em lágrimas na minha frente. Sinto muito, Zack, disse ela, com a voz trêmula. Me arrependo do que fiz. Me arrependo de tudo. Por favor, podemos tentar de novo, mas eu não consegui respondê-la. Não consegui dizer nada. Fiquei ali parada, paralisada. Você me perdeu, Esme, eu finalmente disse, com a voz vazia. Não há mais nada para consertar. O rosto de Esme se contorceu. Ela também podia sentir isso. Ela tinha me perdido. Naquela noite, ela se voltou para Clary McCabe, uma colega sua, em busca de conforto. Clary era terapeuta e sempre fora uma ouvinte compreensiva para Esme. Não sei sobre o que conversaram, mas tenho certeza de que não foi nada bom. Clary disse a Esme que ela precisava se concentrar em si mesma. Não havia como voltar atrás depois do que tinha feito. Percebi que magoou Esme ouvir aquilo. Ela não estava preparada para aceitar. Mas eu sabia que era verdade. O estrago estava feito e eu não ia consertá-lo. Entretanto, as coisas entre Tânia e eu continuavam a evoluir. Por mais que eu detestasse a ideia de ter um caso, não podia negar que era bom. Tânia era tudo o que eu queria de Esme. Atenciosa, carinhosa, prestativa. Ela me fez sentir viva como não me sentia há anos. Por fim, Tânia me confessou o que eu já sabia. Ela estava apaixonada por mim. Eu não quero me sentir assim, disse ela, com a voz carregada de culpa. Mas não consigo evitar, Zack. Estou apaixonada por você. E esse foi o ponto de virada. O momento em que tudo mudou. Começamos um caso físico e, com ele, veio uma sensação de poder.
Não se tratava apenas de vingança. Tratava-se de retomar o controle de uma situação que havia saído do nosso controle. E, pela primeira vez em muito tempo, senti que estava vencendo. Mas mal sabia eu que tudo isso estava me levando a um ponto em que as coisas ficariam ainda mais fora de controle. A vingança, ao que parecia, era uma faca de dois gumes, e estava cortando mais fundo do que eu jamais imaginei. O peso de tudo o que tínhamos feito finalmente me atingiu de maneiras que eu não esperava. Eu passei tanto tempo focado em me vingar do Jared. Em busca de alguma versão distorcida de vingança, só compreendi totalmente o custo disso quando vi Tânia na encruzilhada de suas próprias decisões. E por mais que eu detestasse admitir, a escolha dela não se resumia apenas aos seus sentimentos por mim. Era algo mais profundo. Algo ligado às suas responsabilidades e à sua vida. Tânia estava dividida há semanas. Ela me amava, disso não havia dúvida. Mas ela também tinha filhos que dependiam dela. Ela tinha responsabilidades que não podia abandonar, por mais profundos que fossem seus sentimentos por mim. Mas, no fim, ela não conseguiu manter o casamento com Jared. Sem saber o que tinha feito, sem vontade de continuar vivendo uma mentira. Certa noite, ela finalmente encontrou coragem para confrontá-lo. Ela estava em casa, com o rosto determinado. Jared não esperava por isso, e quando ela lhe disse que ia embora, seu mundo inteiro pareceu desmoronar diante de seus olhos. Você vai mesmo fazer isso, Tânia? Ele perguntou, com a voz embargada. Você vai abandonar tudo que construímos? As crianças? Ela manteve-se firme, com a voz firme, mas repleta de emoção. Não posso continuar vivendo assim, Jared. Não posso continuar fingindo que está tudo bem quando não está. Eu mereço mais, e você também. Nós dois precisamos ser livres. Jared implorou para que ela reconsiderasse, mas era tarde demais. A discussão final entre eles foi explosiva. Palavras duras trocadas, anos de amargura, segredos e arrependimentos vindo à tona em um único instante. Mas Tânia já havia se decidido. Naquela noite, ela o deixou. Levou consigo apenas algumas coisas, não querendo complicar ainda mais as coisas. No fim, ficou claro que o casamento deles havia terminado. Logo depois, Tânia veio morar comigo. No instante em que ela entrou pela porta, foi como se tudo mudasse. Finalmente estávamos juntos, mas o peso das nossas ações era enorme. Tínhamos destruído 2 casamentos, rompido relações com pessoas que antes considerávamos amigas. E por mais que eu tentasse me convencer de que estava satisfeito, havia uma dor que eu não conseguia afastar. A vingança teve um preço que eu não havia previsto. Jared não aceitou nosso caso passivamente. Em sua dor e amargura, decidiu revidar. Começou a espalhar boatos sobre nosso relacionamento, contando a todos que quisessem ouvir sobre o caso que havia destruído seu casamento. Me pintou como a vilã e Tânia como a mulher sem coração que abandonou a família por um homem que a traiu. Não importava que a verdade fosse mais complicada. Ele queria nos arruinar e fez questão de que todos no trabalho soubessem disso. Os eventos da empresa tornaram-se cada vez mais constrangedores. Sempre que encontrava alguém, a tensão era palpável. As pessoas me olhavam de relance e desviavam o olhar rapidamente, cochichando por baixo das mãos. Parecia que o escritório inteiro estava nos julgando. E, sinceramente, eu não podia culpá-los. Tínhamos dado a eles a história perfeita para fofocar. Entretanto, Esme tomava suas próprias decisões. Aquelas que moldariam seu futuro. Depois de tudo o que aconteceu, ela sabia que não podia mais viver à sombra do nosso casamento fracassado. Ela não conseguia consertar o que estava quebrado entre nós, e eu também não. Então ela fez as malas e foi embora. Esme mudou-se para um apartamento pequeno. Muito diferente da vida que ela um dia imaginara. Eu sabia que não estava sendo fácil para ela. Estava com o coração partido, lutando contra o peso do divórcio, mas estava começando a reconstruir sua vida. Ela se concentrou na carreira, passando mais tempo com seus pacientes, dedicando-se ao trabalho. Encontrou satisfação em ajudar os outros. Ao se concentrar em algo além dos destroços de seu casamento. Não foi fácil, mas ela estava começando a aprender a viver para si mesma novamente. Algo que eu nunca permiti que ela fizesse. Um dia, Esme reencontrou Tim Grayson, um amigo de longa data da família que sempre esteve presente para ela, mesmo quando eu não estava. Tim sempre foi uma presença constante em sua vida. Uma fonte de apoio emocional em momentos difíceis. Quando soube do divórcio,
ele entrou em contato, oferecendo conforto e perspectiva a ela. A ligação entre elas, inicialmente puramente platônica, começou a se fortalecer. Eu percebia que Esme estava encontrando um caminho a seguir. Era estranho. Quase agridoce pensar nela seguindo em frente. Mas ela merecia. Nós dois merecíamos. Quanto a mim e a Tânia, o peso de tudo que tínhamos feito recaiu sobre nós duas. Tínhamos o que queríamos. Um para o outro. Mas o preço a pagar para chegar até aqui era algo que jamais poderíamos ignorar. Ambos tínhamos perdido tudo para estarmos juntos. Nossos casamentos, nossas amizades, nosso respeito. Tudo o que tínhamos foi manchado pelo caos que criamos, e nenhum de nós conseguiu escapar dele. Houve um momento que tornou as consequências dolorosamente claras. Tânia e eu estávamos sentados no sofá uma noite, conversando sobre o nosso futuro, quando Sasha ainda estou irritado com o confronto no baile de gala. Apareceu sem avisar. Ela vinha nos evitando desde aquela noite, mas agora veio com o rosto tomado por raiva e decepção. Você acha que venceu, não é? Disse ela, com a voz embargada pela emoção. Você acha que conseguiu o que queria? Jared fora de cena, seu caso extraconjugal exposto. Mas você perdeu tudo. Perdeu o respeito de todos que um dia se importaram com você. As palavras dela me magoaram mais do que eu queria admitir. Ela não estava errada. Tínhamos queimado pontes demais, destruído relacionamentos demais para simplesmente seguir em frente sem consequências. Você pode ter conseguido o que queria a curto prazo, continuou Sasha, estreitando os olhos, mas você nunca recuperará a confiança que perdeu. Você nunca mais será a mesma. Senti uma pontada de culpa. Algo que eu não me permitia sentir antes. Sasha tinha razão o tempo todo. Não se tratava apenas de me vingar de Jared ou conquistar o coração de Tânia. Era algo mais profundo. E quando me dei conta disso, já era tarde demais para desfazer o estrago. O golpe final veio quando Esme e eu nos encontramos no tribunal. Não foi o grande confronto que eu esperava, mas um momento tranquilo e sombrio enquanto assinávamos os papéis do divórcio. Não houve animosidade, nem gritos, nem lágrimas. Apenas um entendimento mútuo de que nossas vidas haviam mudado irremediavelmente. Ao trocarmos um último olhar antes de nos afastarmos, algo brilhou em seus olhos. Arrependimento, tristeza, ou talvez apenas aceitação. Mas não havia volta. Ambos tínhamos feito nossas escolhas. As consequências eram inevitáveis. Saí daquele tribunal com Tânia ao meu lado, mas não conseguia me livrar da sensação de que o preço de tudo que tínhamos feito era mais do que eu podia suportar. Tínhamos vencido, mas a que custo? No fim, a vingança teve um preço que eu não compreendi completamente até que fosse tarde demais. Não havia alegria na vitória, nenhuma satisfação em ver meus inimigos derrotados. Apenas um vazio profundo e oco do qual eu jamais conseguiria escapar. E enquanto olhava para Tânia, percebi que, embora tivéssemos uma a outra, jamais escaparíamos completamente do caos que criamos. Ambas estávamos quebradas de maneiras que não conseguíamos consertar, e eu não pude deixar de me perguntar se o preço da vingança seria mais alto do que qualquer uma de nós poderia pagar.